Nós assinamos a CPMI. O PT é contra a CPMI. Quer negociar o quê? Só falta vir fazer uma proposta para nós da anistia versus a CPMI. Só falta a esquerda querer fazer isso aí. Eu espero que isso não... Se vier, seja muito bem pensado. Tá certo? Agora, nós queremos a verdade. Agora, o Lula queria alguém de confiança de Jinping para vir falar em liberdade de expressão no Brasil. Até o Papa acabou de falar que o bem mais sagrado que nós temos é a liberdade de expressão, é a liberdade de imprensa. Ora, e quando se fala do filme lá, em torno de 40 milhões de pessoas morreram por pressão ou por influência do regime, de fome ou paredão. Qual exemplo de democracia a China pode dar para nós? Agora, o que está em jogo, Josias, acredite se quiser. Tá? Você não imagina o que aconteceu com esse cara depois disso. Eu vou contar com propriedade, viu? Porque esse cara sou eu. Eu abandonei a carreira na TV depois que eu levei o susto. Mas não tô falando desse aí, não. Eu tô falando desse outro. Olha aqui, ó. Quando eu descobri que cada notícia que eu repercutia aqui na internet, do jeito certo, claro, poderia me render isso daqui, eu não tive dúvidas. E sabe o que é melhor? Qualquer um pode fazer. E você não tem que gastar com tráfego pago, com domínio de site, nada. Eu fiz um vídeo se você quiser entender melhor. Atrapalhei a China no Brasil. Não comprar soja, por exemplo, ou comprar carne. Não. Eu atrapalhei porque passou no Senado Federal um projeto de lei permitindo a venda de terras para estrangeiros. Cada município poderia vender, não o município, o prefeito. O equivalente a 20% da sua terra podia ser vendido para estrangeiro. Passou no Senado. Na Câmara, sem falar com ninguém, apenas com o presidente da Câmara na época, conseguimos segurar esse projeto. Se esse projeto passar, a China, que compra no Brasil, vai acabar comprando o Brasil. Como é que fica uma fazenda de chinês aqui e de um brasileiro aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto? O do chinês vai ter uma produtividade muito melhor, que afinal de contas, o chinês aqui dentro não tem carga horária. Alguns falam, o MP do Trabalho vai fiscalizar. Não vai fiscalizar. Ou se for, vai ter uma conversa num canto qualquer, com parte desses fiscais. Nós não podemos entregar ao Brasil. Por exemplo, uma coisa pesada. No final do ano passado, G20 no Brasil, o Lula assinou 37 acordos com a China. Entre eles, os de minerais estratégicos, como, por exemplo, urânio. Uma mina de terra rara do Brasil está nas mãos da China. O Lula se entrega de corpo e alma para o chinês. Nós não queremos a China aqui dentro. Mas a questão das redes sociais, da regulamentação? Não, mas não tem que regulamentar a rede social. Que de regulamentar a rede social, depois vai ser vocês aqui da UOL. Vocês não vão ter. Eu acredito que você combate isso tudo com mais liberdade. No meu governo, você não viu, apesar dos embates que a gente tinha com a mídia tradicional até, nenhuma medida minha para regular vocês, para criminalizar, para nada. Mas o senhor acha que tem que ser uma terra sem lei, por exemplo? O senhor pode cometer... já existe lei pode cometer crime, as pessoas podem fazer fake news, deepfake, usar uma imagem do senhor fazendo uma mentira, espalhando e não pode... Tem o Marco Civil da internet, tem aí, e tem a legislação, né? Calúnia, difamação, existe isso aí. Você não precisa cercear, porque afinal de contas, quem vai cercear vai ser um ser humano, ligado ao governo. E daí o pior vai acontecer, vai ser a censura bruta. Hoje em dia, até essa questão dessa roubalheira dos velhinhos por parte do governo, tá? Potencializa tudo isso em função das mídias sociais. Você não vai ter um Nicolas aparecendo na tua frente. Eu vejo um garoto, nós chamamos de garoto porque a idade dele, 28 anos de idade, um garoto excepcional, mas você não estaria aí lá, não estaria o Mário Frias, não estaria o meu filho o Carlos, não estaria um montão. Ia ser o que o governo quisesse para a questão de censura. E quem disse que é fake news, não? O governo. Nas eleições eu sofri isso aí. Só a página direita foi derrubada, Via Ponte uma página esquerda. O PCO, por exemplo, acho que teve uma página derrubada lá, o PCO do Rui Costa Pimenta. Fora isso, só a direita. Até quem tinha um outdoor na tua fazenda foi mandado retirar. O senhor falou no Nicolas, me ocorreu aqui a CPMI, né? Recolheram assinaturas até com sobra para fazer uma CPI mista, Câmara e Senado, para investigar esse escândalo aí do assalto feito contra aposentados, né? O que eu queria lhe perguntar este problema, essa fraude, começou lá atrás, ainda no seu governo, deu um salto na gestão do Lula. O senhor acha que uma comissão parlamentar de inquérito
para ser levada a sério, precisaria investigar os 2 períodos. No seu período, o senhor considera a hipótese, eu sei que foi editada uma medida provisória, que essa medida provisória foi alterada no Congresso, depois foi sancionada pelo senhor como presidente, com as mudanças feitas lá. Agora, o senhor considera a hipótese de ter ocorrido irregularidades na sua gestão? Acha que a CPMI teria que investigar os 2 períodos? Olha, nós da direita assinamos a CPMI. PT, PSOL, PCdoB, PDT, ninguém assinou a CPMI. Vamos investigar. Você não tem como falar corrupção zero. Você pode até buscar. Mas é como zero absoluto, né? Não tem como chegar lá. Tem que investigar. Agora, explodiu no governo do Lula. Explodiu. Agora, o senhor considera a hipótese de ter ocorrido alguma irregularidade antes? Possível. E acha que a CPMI deveria investigar os 2 períodos? Sim, vai investigar. Em sendo instalada, uma CPMI não entra em fila. Vai ser investigada. Se porventura alguém do meu governo fez algo de errado, pague. Ponto final. Lá atrás, quando houve a CPMI da Covid, o então presidente do Senado, ele segurou, né? Agora, o Davi Alcolumbre, que aliás está com o Lula na viagem à China, ele também esboça a intenção de segurar. O senhor considera a hipótese de que a oposição recorra ao Supremo Tribunal Federal para pedir a instalação dessa CPI? Olha, no meu governo, eu sofria uma ação por semana, no mínimo, do Supremo Tribunal Federal. Me aponte de uma ação nesses 2 anos e pouco contra o Lula por parte do Supremo. Eu acredito que a CPMI vai ser instalada, independente de recurso ao Poder Judiciário. Assim é a democracia. Porque, em parte, né, o Supremo alega o quê? Nós nos manifestamos porque recorrem. Tanto é que tem parlamentar que quer um número definido de parlamentares para poder recorrer ao Supremo. Que tem um partido com meia dúzia de deputados que fazem a festa o tempo todo. Não consegue ganhar nada no voto lá dentro, entra junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso atrapalha a democracia. Acredito que ela seja instalada, tem meu apoio. Nós somos 91 deputados, acredito que 95% no mínimo assinou a CPMI e vamos ver o que acontece. Não, o senhor não ignora o fato de que hoje o Davi Alcolumbre está muito próximo do governo Lula e de que ele possa eventualmente engavetar essa CPI. Vai ser difícil para eles segurar essa onda toda. Tá? Até porque temos uma oposição qualificada dentro do Senado Federal também. Não é apenas o meu partido, de outros partidos também. E outra, essa questão pegou na veia. Você roubar velhinhos, isso é um crime hediondo. Eu tive a semana gravando com alguns idosos, uma senhora de 70 e poucos anos de idade, mostrando o contra-cheque dela, ganha salário mínimo, R$47 de desconto. Ela não, há anos sendo descontada, ela não sabia para que era isso aí. Foi uma covardia muito grande. E nem vou discutir a questão da nossa medida provisória, que até a Globo, não sei se foi a Bela Megali quem fez, foi muitas matérias muito bem feitas, com a memória da votação lá no Congresso Nacional, quando tudo começou a pressão de outro lado, para que... Havia, de fato, a pressão dos parlamentares de esquerda, mas o relator era do PL, né? Houve ali uma cegueira generalizada e uma pressão do movimento de esquerda para beneficiar sindicatos. O único que não foi beneficiado nessa história toda foi o aposentado, né? Que foi tungado, né? E nesse cenário que nós estamos hoje, como houve um registro de aumento de descontos na sua gestão, o senhor, olhando pelo retrovisor, acha que não teria sido uma providência talvez adequada suspender esse negócio? Como suspenderam agora, né? A Polícia Federal verificou, bom, deu um salto aqui, explodiu, e sem lei, sem nada, simplesmente suspenderam, porque parece ser razoável, né? Acha que pode ter havido esse equívoco lá atrás, não? O residual, você não tem como acabar com ele. Eu digo, corrupção zero. Isso é quase impossível. Agora, nós estamos dando exemplo, nós aqui da direita, conservadora, do PL e outros partidos também.